Cadernos Negros, os melhores poemas, publicados pela editora Quilomboge, livro indicado para o vestibular da UNEB. O que você precisa saber sobre os poemas que estão reunidos nos Cadernos Negros? Nessa antologia, eu quero lembrar vocês que elas surgiram no final da década de 70, mais especificamente em 1978, quando o MNU, Movimento Negro Unificado, reuniu publicar seus poemas nos cadernos, uma vez que tinha uma grande dificuldade para publicar seus textos em grandes editoras. Sendo assim, alguns autores naquela época, grande parte desconhecidos, se reuniram e resolveram publicar seus textos, trazendo muito da questão da africanidade, da poesia afro e essa temática negra para os seus cadernos negros. E assim nós vamos ter, já na década de 80, o surgimento de um grande e vasto cabedal de grandes autores. Entre eles eu cito para vocês, só para mencionar, Abelardo Rodrigues, Carlos Assunção, Celinha, Conceição Evaristo, Cuti, Esmeralda Ribeiro, Jamon Minca, Jonatas Conceição, Jorge Cerqueira, Márcio Barbosa, Miriam Alves, Oliveira Silveira, Oswaldo Camargo, Sônia Fátima, Terezinha Tadeu e Valdemar Eusébio Pereira. Aqui nós temos, publicado pela editora Quilomboge, aquele que nós chamaríamos de os melhores poemas, e assim nós temos a grande antologia. Esse livro já é um marco na história, principalmente da poética brasileira, porque os autores, eles surgiram do campo do desconhecido para se tornarem, na verdade, grandes expoentes da nossa literatura. Os poemas versam principalmente sobre a problemática e sobre a cultura vivida pelo povo negro aqui no Brasil. Então vai tratar da discriminação, vai versar sobre o preconceito, mas, acima de tudo, demarcar o espaço e o terreno desse povo. Eu queria lembrar para vocês, e aí eu já vou abrir a leitura deste poema do Carlos Assunção, chamado Linhagem, e como ele determina sobre essa preocupação de resgatar essa memória e trazer também essa autoestima. Quem são essas pessoas que escrevem os cadernos negros, que aqui dão vozes a outros tantos povos que são marginalizados? Em Linhagem ele diz: eu sou descendente de Zumbi, Zumbi é meu pai e meu guia, me envia mensagens do Orum, meus dentes brilham na noite escura, afiados como Agadá de Ogum. Eu sou descendente de Zumbi, sou bravo, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre, os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo. No meu peito desabrocham em força e revolta e me empurram para a luta e me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos cerrados, cerrados como rochas, floridos como jardim. Então, quando ele diz para nós, eu sou descendente de Zumbi, você vê que o sujeito poético, ele marca essa tradição cultural, essa herança cultural da valentia e do legado deixado por Zumbi. Então, eu sou descendente de Zumbi é uma linhagem a que todos os povos, pretos e pobres, precisam se orgulhar. Então, essa é uma demarcação. Um outro poema que eu trouxe para vocês é um poema chamado Quebranto do Cuti. Antes de ler, eu quero lembrar vocês, quebranto é uma espécie de feitiço, de mal-olhado, e muitas vezes ele, enquanto preto, ele também se sente discriminado. Então, dá essa ideia, não é, desse mal-olhado, deste quebranto na sua alma. Aí ele diz, observe, às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o zelador, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto,
o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolve com o vazio. Às vezes, as migalhas que não sonhei e não comi, outras o bem te vi com os olhos vidrados, trinando tristeza. Às vezes, faço questão de não me ver e, me entupido com a visão deles, me sinto a miséria concebida como um eterno começo. Fecho o cerco, sigo sendo o gesto que me nego, a pinga que não me bebo e embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego. Às vezes, é importante você perceber essa repetição do paralelismo do às vezes, às vezes, às vezes, que ele vai repetindo de maneira bem enfática. Então veja que às vezes ele é o próprio dedo que se autodenuncia, às vezes ele é a palavra que se autodiscrimina, às vezes ele é o próprio quebranto, às vezes ele é o encosto, porque tomado deste preconceito que surge de maneira tão generalizada, ele muitas vezes se sente assim, também enfraquecido e discriminado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o último verso. Ele diz, às vezes, eu sou o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego. Mas aí ele diz, às vezes. Então, se é às vezes, não é sempre. Então, não é sempre que se entrega, porque aqui a gente tem essa marca de continuar, de perseverar, combatendo o preconceito e a discriminação. Então, baixar, não sempre. Às vezes é possível, porque nós somos seres humanos, mas é não se dar por vencido. Então, caiu, sofreu, levante. Não deixa que isso perpetue, apenas às vezes. Então, o poema é marcado de muito lirismo. Mais à frente, tem um poema de uma poetisa chamada Esmeralda Ribeiro, e aí eu acho interessantíssimo destacar isso para vocês, porque é importante essa voz feminina da mulher negra que também denuncia, que também demarca o seu espaço. Os poemas de Esmeralda Ribeiro são poemas curtos, pequenos, e eu digo, é a capacidade de dizer o mínimo explorando o máximo. Então ela diz em rotina, há sempre um homem me dizendo o que fazer. Observa, são apenas 3 versos. Há sempre um homem me dizendo o que fazer. Então, do ponto de vista dela, da mulher, ela está nos passando essa ideia de o homem nessa sociedade aristocrática, machista, a gente tem sempre o homem indicando o caminho. Então, olha como ela traz o título, rotina. Veja como o poema ele tem esse poder de denúncia, como a gente tem no poema correlato chamado Dúvida. E aqui ela faz uma provocação. Observe. Se a margarida flor é branca de fato, qual a cor da margarida que varre o asfalto? Percebe? Se a margarida flor é branca de fato, e qual seria a cor da margarida que está lá varrendo o asfalto? Certamente essa margarida é uma representação desse povo explorado, pobre e preto. Essa é a cor da margarida que varre o asfalto. Veja que ela consegue, com poucos versos, nos dizer muita coisa e nos trazer esta reflexão. Mais à frente eu vou destacar para vocês um poema do Jamur Minca chamado Raça e Classe, que é uma coisa muito interessante. Cadernos Negros tem muito essa temática, principalmente da questão racial, tem muito a temática da questão social, e ele traz para a gente essa bifurcação, essa junção, aliás, no próprio título, dizendo para nós raça e classe. Observa como eles estão imbricados. Nossa pele teve a maldição de raça, a exploração de classe, duas faces da mesma diáspora e desgraça. Nossa dor fez pacto antigo com todas as estradas do mundo e cobre o corpo fechado e sem medo do sol. Nossa raça traz o solo dos sóis queimados e de luas de séculos. A pele é mapa de pesadelos oceânicos e orgulhosa moldura de cicatrizes quilombolas.
Veja aqui que o Jamul Minca, ele vai trazendo no poema Raça e Classe uma denúncia da exploração, principalmente do povo negro e do povo pobre, que é geralmente esse povo suburbano e necessariamente, né, preto. E aí ele traz para a gente essa ênfase, né? Nossa pele teve a maldição de raça pela exploração, pela escravidão. Aqui no Brasil nós vamos ter, né, praticamente aí 3 séculos de exploração. E ele diz, e exploração de classe, porque depois que termina, né, a escravidão, a gente começa numa exploração. E essa exploração entra na classe, que geralmente, aqui nós vamos ter, na sua grande maioria, esse povo, como eu disse para vocês anteriormente, também sofrido e também, nesse sentido, precisando lutar e dizer não e tentando mudar essa realidade tão opressora. Tá? E para concluir, eu vou ler o último poema, tá? Um poeminha da Sônia Fátima, em que ela chama Passado Histórico. Do açoite da mulata erótica, da negra boa de eito e de cama, nenhum registro. Então, observa, tá? Da noite da mulata erótica e da negra boa de eito e de cama, nenhum registro. Ela vai falar, então, desse apagamento dessa memória que traz principalmente a identidade desse povo negro. Os poemas, eles trazem para a gente uma ideia e uma concepção do lugar de fala. E isso é importantíssimo que se diga. Os poemas de Cadernos Negros são feitos por autores negros buscando a sua visibilidade. E concluiremos com o poema, tá? Que é, eu digo, uma espécie de um prefácio para o livro Cadernos Negros, o poema do Abelardo Rodrigues, chamado Zumbi. As palavras estão como cercas em nossos braços. Precisamos delas, não de ouro, mas da noite. O silêncio no grito, em mãos feito lança, na voz feito barco, no barco feito nós, no nós feito eu, no feto. Sim, 20 de novembro é uma canção guerreira. Então é importante, né, que 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro é uma canção guerreira. E nada melhor do que cantar e exaltar a herança cultural do povo negro. E principalmente do povo negro no Brasil, que é a nossa marca de identidade cultural. Cadernos Negros, livro indicado para a UNEB.